Olá, boa noite, tudo bem? Muito bem-vindos aí ao nosso canal para mais uma live sobre connectors, né? Aqui é o canal onde a gente ensina vocês estratégias, vocabulário, tudo que você precisa para aprender a ler e a entender seus textos em inglês. Olá, Álvaro! Muito bem, Antônio. Vamos lá. Esperando o pessoal aí chegar para nossa live de hoje. A gente hoje vai continuar, né? O conteúdo da semana passada. Oi, Ana, Lúcia. Conteúdo da semana passada que foram... o assunto foi connectors, né? Hoje a gente continua falando de connectors, só que outro tipo de connectors. Tá certo? E existem mais ainda, tá? Além dos que eu tô trazendo hoje, existem outros. Me diga aí se vocês estão me ouvindo bem, não tô... Hello, good night. Tá dando para ouvir direitinho? Eu tô falando meio baixo, que eu tô com a minha garganta irritada. Quando eu começo a falar alto demais, aí ela começa a tossir sem parar. Então tem que ficar controlando isso aí também. Vou aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Ainda falta um minutinho. Aí daqui a pouquinho a gente vai... Very good. Aí depois a gente vai desativar o nosso chat, que é para poder ter espaço para vocês verem os slides que eu vou... Olá, Liz! Os slides que a gente vai compartilhar aqui com vocês, tá? Então é isso. Carlos Victor, muito bem-vindo, professor. Professor Kleber, muito bem-vindos à nossa live quando a gente vai falar de connectors. Connectors são aquelas palavrinhas que servem para a gente ligar, né? Elas servem tanto para ligar palavras, ligar frases, ligar parágrafos, tá? Nessas lives que eu tenho trazido esse conteúdo, eu não tenho separado, olha, isso aqui é conjunção, né? Isso aqui é uma locução adverbial, isso aqui é um conector. A gente está tratando todo mundo, está tratando tudo como conector, tá? Conector, por quê? Linking words, são essas palavras que ligam. Para quem está estudando para fazer um mestrado, um doutorado, qualquer outra prova, né? Para ler e entender texto, o que você precisa? Você precisa identificar os connectors, é isso. Bate o olho e sabe, isso aqui indica uma contradição. Essa palavra aqui indica, tá adicionando alguma informação, né? Hoje a gente vai ver as que indicam alternativas, as que indicam uma condição, as que indicam um tempo, que são as temporais, tá? Então, é isso que nós vamos ver. Eu não vou ficar preocupada, isso aqui é uma conjunção, eu tô falando que é um connector, porque não é esse o nosso objetivo aqui, tá? Se isso aqui fosse uma aula para professores que precisariam saber os nomes, aí tudo bem, aí era uma outra coisa, mas não é esse o nosso objetivo. O objetivo desse canal é te dar estratégias, te dar ferramentas para você ler e entender os seus textos em inglês, tá certo? Bom, então agora, já que são 8 horas e 2 minutos, eu vou começar a compartilhar com vocês. Oi, Camila! Oi, Theo! Tudo bem aí? Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu vou começar a compartilhar com vocês os meus slides e eu quero pedir para vocês o seguinte: se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem colocar aí no pontinho de interrogação aí que eu respondo, mas eu vou desativar os comentários, porque senão fica subindo e sobe, atrapalha a leitura dos slides, tá bom?
Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou desativar, vocês coloquem as suas perguntas no pontinho de interrogação aí, tá? Deixa eu escolher o primeiro slide aqui, pra gente começar. Olha lá, tá vendo como atrapalha? Não é a melhor opção ficar... olha lá, agora aí vocês conseguem ler com tranquilidade. Então, qualquer pergunta é só colocar aí no pontinho de interrogação que eu respondo vocês, tá bom? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os connectors, as linking words, que são essas palavras que servem para ligar palavras dentro de um próprio período, ou então ligar parágrafos dentro de um texto. E elas são importantíssimas para quem precisa ler e entender textos, porque elas expressam uma ideia, esses connectors, né? E você conhecer qual é a ideia que elas expressam, vai te ajudar no entendimento do texto de uma maneira que você não pode nem imaginar, tá? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, trabalhando os connectors. Já fizemos uma live na aula passada. Então, olha, na aula de hoje, a gente vai falar sobre esses 3 tipos de connectors. As que indicam uma alternativa, as que indicam uma condição e as que dão uma ideia do tempo, tá? Que são as temporais, tá? Então, vamos lá, nós vamos começar com as alternativas. Tá aqui. Essas, veja bem, não são todas não, tá? Eu trago algumas, escolho algumas pra gente trabalhar. Porque existem muitas, existem várias, então a gente vai concentrar em algumas. Bom, primeiro, alternative, que são as alternativas. Então, or, ou. Either or, ou um ou outro. Neither nor. Às vezes eu falo não e nem, ou então nenhum e nem o outro. Nem esse, nem aquele. Whether é se. Or else, ou então. E otherwise, pode ser ou de outro modo. Então, vocês percebem que todas elas indicam uma alternativa. Tá? Acho que foi ontem mesmo que eu coloquei no Stories, aqui no nosso Stories, tinha uma frase em que era usado o both, né? Both and. E eu coloquei numa das alternativas se aquele both and era a mesma coisa que either or, né? Ou this and the other. E sabe que muita gente acabou errando. Então, é importante você prestar atenção nisso. Aqui são todas as alternativas. Agora eu vou trazer para você frases exemplificando, que é a maneira como você vai entender isso aí. Então, vamos lá. A primeira frase, com or. We can stay here or go to another place if you prefer. Olha, tem até um if you prefer aqui, também tem um se, né? Então, que também vai ser um connector que eu vou trazer hoje. Então, o que quer dizer essa frase? Nós podemos ficar aqui ou ir para outro lugar, se você preferir, tá? Então, or, veja bem, são 2 frases. We can stay here é uma frase. We can go to another place, apesar de que não tem o can, mas we can go to another place, nós podemos ir para outro lugar. O or tá aí no meio, dando a alternativa. Outra alternativa, either or ou. Então, o exemplo é, either I drive to the airport or I get a taxi. Então, ou eu dirijo para o aeroporto ou eu pego um táxi. Então, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Tem outro exemplo que não tá aí, mas que eu trouxe, eu vou falar para vocês. You can choose to go either to Spain or stay in Brazil.
Como se pudéssemos escolher nessas alturas do campeonato, né, gente? Mas tudo bem, esquece aí essa impossibilidade, mas a frase é essa. You can choose to go either to Spain or stay in Brazil. Então você pode tanto ir, olha aqui é tanto quanto, né? Ou ir para a Espanha ou ficar no Brasil. Either or. O outro exemplo é neither nor, nem uma coisa nem outra coisa. Então, olha aí a frase. Neither Brian nor his wife mentioned anything about moving house. Então, o que eu tô falando? Nem o Brian, nem a esposa dele mencionaram nada sobre a mudança de casa. Neither Brian nor his wife, nem o Brian, nem a esposa dele. Outro exemplo, que não tá aí, que eu vou falar. I brought neither the ID card nor the passport. Repetindo, I brought neither the ID card nor the passport. O que eu tô falando? Eu não trouxe nem a minha identidade e nem o meu passaporte, tá? Nenhum e nem outro. Vamos para o próximo slide dessa mesma sequência aqui, que agora é or else, né? Or else. Não é. Oxe, eu pulei. Gente, espera aí um pouquinho, vou voltar um. Vou voltar um slide aqui que tem um outro antes desse, que é o weather, né? O weather, ele quer dizer se, em algumas situações, ele pode ser usado como o if, né? Ou if ou o weather em algumas situações, mas não em todas, tá? Principalmente, olha esse primeiro exemplo que eu tenho aqui, olha. I'm not sure whether to get a new laptop. Nessa daqui, I am not sure. Se eu fosse falar I'm not sure if to get a new laptop, como eu tenho uma alternativa negativa aqui, whether fica melhor, soa melhor, tá? Quando eu vou... vocês sabem o que é um reported speech? É quando eu conto que alguém me perguntou, né? Então, se alguém me fez uma pergunta, por exemplo, are you tired? Você tá cansado? Quando eu vou contar, ele me perguntou se eu estava cansado, eu posso usar tanto whether como if. He asked me whether I was tired. He asked me if I was tired, tá? Nessa situação eu posso usar tanto um quanto o outro. O outro exemplo é whether or. Então, olha, veja bem. She didn't know whether she was laughing, he was laughing or crying. Então, ela não sabia se ele estava rindo ou chorando. E whether or, ok? Olha outro exemplo aqui. I can't decide whether to buy a Honda or a Ford. I can't decide whether to buy a Honda or a Ford. Eu não consigo decidir se eu compro um Honda ou se eu compro um Ford, tá? Whether or, se um ou se o outro. A outra frase traz whether or not. Whether or not. Veja bem, o exemplo é can you tell me whether or not you are interested in the job? Então, eu tô dizendo, você pode me dizer se você está ou não interessado no trabalho? Está ou não? Se sim ou não, tá? Olha um outro exemplo que eu trouxe. We have to accept that they are part of our lives, whether we like it or not. Vou repetir a frase. We have to accept that they are part of our lives, whether we like it or not. Então, estou dizendo assim, nós temos que aceitar que eles são parte das nossas vidas, se nós gostamos ou não, ok? Whether we like it or not. I'm going to stay here, whether you like it or not. Eu vou ficar aqui, se você quer ou se você gosta ou não, entendeu? É assim que a gente usa whether or, whether or not.
ok? Eu quero saber se vocês têm dúvida, se eu tô indo muito rápido. Coloca aí no pontinho de interrogação se até o momento, se tem alguma dúvida. Qualquer dúvida, deixa aí na pergunta que eu respondo para vocês. Nós temos mais um slide sobre esse tipo de connector que dá essa alternativa aí pra gente. Deixa eu escolher o último slide que vai falar desse tema aqui. Tá. Então, é aquele que eu tinha colocado antes, né, gente? Que é or else. Ou então, or else. I'll have to leave now, or else I'll miss my bus. Então, eu tô dizendo, eu tenho que ir embora agora, ou então eu vou perder meu ônibus. E mais uma aqui antes de eu responder uma pergunta que eu já vi que tem lá. Otherwise é de outro modo. Também pode ser, muitas vezes ele pode ser simplesmente ou, tá? Então, olha aqui. We'd better send this pack express, otherwise it will take days. O que eu tô falando aqui? Essa aqui é uma situação de alguém que tá tendo que mandar alguma coisa para um outro lugar, né? Então, eu tô dizendo, é melhor nós enviarmos esse pacote expresso. Caso contrário, levará dias. Se a gente não fizer isso, caso contrário, otherwise. Trouxe outra frase aqui, olha. We've got to start studying. You've got to start studying. Otherwise, you'll fail all those exams. Então, eu tô dizendo assim, ó. É melhor você começar a estudar. De outro modo, ou então, você vai... em inglês eu falo fail, que é falhar, né? Mas não é feio, você vai reprovar. Você vai reprovar nos exames, tá bom? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta que eu quero responder. Ah, tá ótimo, não é uma pergunta. Maravilha. Ediana. Muito bem. Então, nesse momento, nós fechamos aqui o primeiro grupo dos connectors que eu trouxe para vocês que indicam essa alternância. Eu vou voltar aqui para vocês, só para vocês verem todos eles novamente e ver se ficou dúvida. O or é muito fácil, né, gente? A gente usa or com muita facilidade. Either or, ou uma coisa ou outra. You can either stay or go. Você pode ficar ou ir, ok? Neither nor. Nem uma coisa, nem outra coisa, ok? She can neither come tonight nor tomorrow. Ela não pode nem vir hoje à noite e nem amanhã. Whether é o se, né? Tell me whether you can't come. Me diga se você não pode vir. Or else, ou então. E otherwise, de outro modo, e também, muitas vezes, só como ou já resolveu a situação, já ficou claro a ideia. Então, toda vez que você vê um desses connectors, você já sabe que está dando alternativas. O que vem, né, o que vai ser introduzido naquele parágrafo, naquele período, vai haver alternativas, tá? Bom, vamos continuar. Agora nós vamos para um outro tipo de connectors, que são aquelas que indicam uma condição. Então, eu tenho as long as, desde que, unless, a menos que, if, no caso, se alguma coisa, né? Tô dando uma condição aqui. Provided that, desde que, only if, apenas se. Essas são algumas, tá, gente? Existem muitas outras, mas essas são algumas. Muito bem, vamos aos nossos exemplos. Porque sem contextualizar, tá aqui uma coisa que eu
eu vivo falando, não adianta decorar sem contextualizar, fora de um contexto é muito complicado, tá? Então sempre, toda vez que você for estudar um connector, uma palavra nova, coloca ela no contexto, tá? Fora do contexto, uma palavra pode significar muitas outras coisas, tá? É dentro do contexto que a gente percebe o que é. Então, olha, primeiro exemplo com as long as. Então, desde que. You are allowed to go as long as you let us know when you arrive. O que eu tô falando? Você tem a permissão para ir desde que nos avise quando chegar. Presta atenção aqui, o verbo you are allowed, né? You are allowed to go. Você tem a permissão de ir. I am not allowed to stay here. Eu não tenho permissão para ficar aqui. We are not allowed to drive without a seat belt. Nós não temos permissão para dirigir sem um cinto de segurança. We are not allowed to go out without a mask. Nós não temos a permissão de sair sem uma máscara. Então, to be allowed to é ter permissão para fazer alguma coisa. E a negativa, como é o verbo to be, not to be allowed to, ok? Vamos lá, continuando. Unless, a menos que. Então, they won't come unless you invite them. They won't come. Veja bem que esse won't é o will mais o not, né? Que coloca o verbo come no futuro. Então, no futuro na negativa, né? Se fosse afirmativa, seria só will, né? Então, como é uma negativa, they won't come. Eles não virão no futuro. Unless we invite them. A menos que você os convide ou você convide-os, né? Então, o verbo to invite, que é convidar, tá certo? E aqui nós também temos o auxiliar do futuro, na negativa aqui. Depois nós temos o if. If quer dizer se, né? Aí todo mundo já conhece que ele introduz uma condição, né? If you don't book now, you don't get good tickets. Olha aqui, ó. Esse book, o que quer dizer esse book, hein? Tem alguém aí que sabe? Escreve aí no pontinho de interrogação para mim. É um livro que está escrito aí. If you don't book now, you won't get good tickets. Quem é que sabe? Escreve aí no ponto de interrogação para mim. Vamos ver quem sabe o que quer dizer esse book. Esse aqui é um exemplo típico, né? De que palavra fora do contexto é complicado, né? Porque, veja bem, o que quer dizer aqui? Quem sabe me dizer? Não tô vendo nenhum comentário aqui no meu pontinho de interrogação. Alguém conta para mim, o que é isso? If you don't book now, you won't get good tickets. O que quer dizer esse book? If you don't book now, you need to book now. Vamos lá. O que é isso, gente? É o livro isso? É o livro, o irmão do caderno, do notebook? É ou não? Sim ou não? Ninguém está respondendo, então eu vou continuar, né? Presta atenção que antes do book tem o don't. Don't é auxiliar do simple present, do tempo presente. Opa, alguém respondeu. Vamos ver aqui, antes de eu falar, hein? Reserva. E Ana Amaral, Alísia. Isso, Alice também. Muito bem.
Minhas alunas. Muito bem, meninas, muito bem. Vamos lá, vamos arrasar aí, hein? Então, veja bem, to book é fazer uma reserva, né? Ah, tá com delay, é? Tá certo. Eita. Então, olha, gente, to book é fazer uma reserva. Então, o que eu tô dizendo aqui? If you don't book now, se você não reservar agora, you won't get good tickets. Você não vai conseguir ingressos bons, quer dizer, para sentar num lugar legal, né? Então, you need to book now. Você precisa reservar agora. Você usa esse to book para reservar um hotel, né? Você fala, I have booked. Eu reservei a single room, um quarto de solteiro, né? Or a double room. Então, to book. To book é reservar, fazer a reserva, tá? Vamos para o nosso próximo slide. Ok, mais duas expressões que indicam a condição. Olha lá, provided that. Gente, provided that aparece tanto, mas tanto. É muito comum, tá? Muito comum. Então, é muito importante que vocês guardem essa expressão. Desde que. Desde que. Então, olha aqui. You may keep the book a further week, provided that no one else requires it. Olha lá. You may keep the book a further week, provided that no one else requires it. Veja bem, olha aqui o book. Esse book é o mesmo book que aquele lá, da frase anterior? Não, não é o mesmo book. Aqui é o book mesmo, é o livro, é o substantivo, tá? Então, you may keep the book. Você pode ficar com o livro. To keep também é manter, né? Ficar com o livro a further week. O que eu tô dizendo? Mais uma semana. A further week, ok? Provided that, desde que, no one else requires it. Desde que ninguém mais peça por ele, ou requeira, né? To require, pode ser requerer. Mas aqui nós estamos falando, o contexto dessa frase aqui seria, por exemplo, numa biblioteca, né? Alguém pedindo para ficar com o livro mais um pouco, né? Não devolver na data que estava programada. Então, you may keep the book a further week, provided that no one else requires it, ok? Então, é o provided that desde que, tá? Desde que. Muito bem. Por exemplo, you can keep, não, mudar o verbo, já apareceu keep lá. You can travel this week, provided that you can buy your ticket. Você pode viajar esse final de semana desde que você consiga comprar a passagem, ok? You can travel this weekend, provided that you can buy your tickets. Desde que você consiga, tudo bem. Provided that. Guarda isso. Only if, apenas se. Então, olha a frase. You can stay here only if you don't disturb me. You can stay here only if you don't disturb me. Então, o que quer dizer isso? Você pode ficar aqui apenas se não me perturbar. Se você não me perturbar. Veja bem que esse only if também pode ser desde que, né? Eles estão indicando uma condição. É possível fazer isso desde que, apenas se, tá? Deixa eu voltar agora àquele nosso slide onde foram apresentadas todas elas,
as que indicam a condição, que eu quero que você reveja. Então, olha, as long as, desde que. Você pode fazer isso desde que, né? Você pode perceber que todas as frases, elas substituem. Olha, a frase aquela do você pode ficar aqui apenas se você não me perturbar, eu posso usar you can stay here as long as you don't disturb me. Você pode ficar aqui desde que você não me perturbe. Unless, a menos que, you can stay here unless you don't disturb me. Você pode ficar aqui a menos que aqui não deu certo. Aqui não. A menos que não deu certo, não. Então, o if também não vai dar certo. O provided that dá certo. You can stay here provided that you don't disturb me. Aí dá certo, tá? E, olha, sabe, tem uma que eu não coloquei aqui. A hora que eu tava digitando, me veio à cabeça. Since. Sabe aquele since que a gente fala assim... I have lived in Brasília since 2002. Eu moro em Brasília desde 2002, tá? Esse since também entra aqui. Desde que, tá? Ele também entra, é uma outra situação, tá? Escreve igual, só que é desde que você não faça isso. Tá? Aqui, por exemplo, you can stay here since you don't disturb me. Desde que você não me perturbe. Tá certo? Então, anota aí que o since também entra nessa listinha aqui. Tá bom? Bom, alguma pergunta antes de eu ir pro próximo, gente? Sobre essas aqui que indicam condição? Nós já vimos as que indicam uma alternativa. Agora, acabamos de ver as que indicam condição. Tô dando uns minutinhos para alguém, se precisar colocar uma perguntinha aí, coloca no ponto de pergunta, que eu vou responder para vocês. Deixa eu ver aqui. Oi, Ana Regina, eu posso usar... O que você pode usar? Qual será que foi a continuação dessa pergunta aqui? Aqui, acho que deu aqui. Por exemplo, as long as, nas situações do since, deixa eu ver o as long as, deixa eu pegar aqui you are allowed to go since you let us know when you arrive. Pode também. Pode sim. Ele também indica, é a mesma coisa, desde que você me avise. Pode sim. Perfeito, exemplo, muito bom. Bom, deixa eu ver aqui, tem mais alguém falando. Vai digitar. I live in Brasília. Não, aí não. Aí não. Aqui, olha, esse exemplo, Ana Regina, lembra que eu falei assim para você? O since é desde, né? E eu também posso usar como desde que. Na frase aqui, I live in Brasília since 2009, eu não posso falar desde, porque esse as long as indica uma condição. O since serve para os dois, mas o as long as não serve para o since para indicar desde indicando tempo, tá? Aí ele não pode ser substituído. Muito bem, então você tirou sua dúvida. Maravilha. Maravilha. E me diga se tá claro para você, que se precisar, a gente tem o que não cabe. Exato. Muito bem. Então, agora vocês já entenderam.
né? Então, é isso. Vou repetir. O since, ele pode ser usado em duas situações. Eu posso usar o since significando desde, indicando um tempo, quando eu uso com o present perfect, né? Por exemplo, então eu digo assim, ficou claro, maravilha. Então, olha, vamos supor, eu digo assim, we have had this crisis since 2019. Então, nós temos tido, né? Nós temos essa crise desde 2019. Nesse caso, ele está indicando um ponto, um ponto no espaço, desde aquele ponto lá, tá? Agora, em outro contexto, o since também pode significar desde que. Desde que. Nesse caso, ele indica uma possibilidade, né? Mas tem uma condição. Ele restringe a condição. Então, nesse caso, ele tem a mesma... Ele pode ser substituído pelo as long as, tá? Então, é um outro contexto, tá? You can stay since you don't disturb me. Você pode ficar desde que você não me atrapalhe. Então, desde que, tá? Ok? Muito bem. Vamos agora para o nosso último bloco de connectors. Agora nós vamos falar de tempo. Então, aquelas palavras que podem ser conjunções, como é que chama? Os advérbios conjuntivos, né, que também existem. Eu não estou fazendo nenhuma diferença quanto a isso, viu, gente? Eu só estou trazendo todos os connectors, todas as linking words que vão te ajudar a entender o texto se você souber o significado delas, tá? Bom, essas expressões aí, essas palavras, e tem também uma expressão, at the same time, indicam um tempo, né? Então, por exemplo, while. Eu podia ter posto when aqui também, esqueci. Mas assim, while é enquanto, né? Enquanto. Meanwhile é enquanto isso, tá? Enquanto isso. At the same time, ao mesmo tempo. Essa expressão também existe, at the same moment, no mesmo momento. A gente tem o before, que é antes, o after, que é depois. Existem muitas palavras que indicam tempo, que quando a gente vai estudar os connectors, às vezes essas palavras elas estão agrupadas numa outra categoria que não é tempo e que é sequência, tá? Que dá primeiro, first, after that e coisas assim. Então, mas é uma divisão, é o que eu falo, os nomes aqui não nos interessam, o que interessa é que você entenda a ideia que elas expressam, é isso que eu quero que você entenda, tá? Então, vamos aos exemplos, que é o único jeito da gente realmente aprender. Então, vamos lá. Olha essa frase com while, enquanto. I finished the report while you were out. Então, eu terminei o relatório enquanto você estava fora, né? Outro exemplo. I was watching TV while he was reading a book. Eu estava assistindo TV enquanto ele estava lendo um livro, ok? Então, while, enquanto. Meanwhile, enquanto isso. Então, olha o exemplo. They've arranged to have another meeting in 2 weeks. And meanwhile, the problem is getting worse and worse. Não gosto de trazer
essa frase é muito negativa, né? De alguém muito negativo que falou essa frase, né? Mas tudo bem, olha lá. They've arranged to have another meeting in 2 weeks. Então, eles marcaram uma outra reunião em 2 semanas. And meanwhile, enquanto isso, the problem is getting worse and worse. O problema está piorando cada vez mais, ou cada vez pior, tá? Então, veja bem. Meanwhile. Então, enquanto isso, tá? Vamos supor que você tem uma frase assim. I was working. Meanwhile, my friend was reading a book. Eu estava trabalhando, enquanto isso, a minha amiga estava lendo um livro, né? Então, enquanto isso, tá? Meanwhile. Meanwhile. Aqui também é bom vocês prestarem atenção. Outro dia eu fiz um Reels no nosso Instagram e eu coloquei a expressão more and more, cada vez mais, less and less, cada vez menos, né? E aqui, ó, worse and worse. Worse and worse, se você fosse traduzir ao pé da letra, você estaria dizendo pior e pior, não é? Mas não é pior e pior, é cada vez mais, piorando cada vez pior, né? É assim que a gente vai usar a tradução dessa expressão aí, tá? Tá claro? While e meanwhile? Vê se tá claro aí. Se não tiver, deixem uma perguntinha aí, gente. A tradução dá bem a ideia do que é que a gente quer passar, né? Porque enquanto... olha lá, alguém colocou aqui uma perguntinha. Vamos ver. Ficou claro. Tenho que não... Era dúvida... Não consegui pegar quem foi que perguntou aqui, porque não tem nenhuma pergunta nova aqui. Reservar, ficou claro. Não tô vendo nenhuma pergunta. Bom, então, olha, como eu estava dizendo, while, enquanto. Enquanto eu estou fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra coisa. O enquanto isso, né, dá uma ideia mais ampla, não é? Enquanto isso, alguma coisa está ocorrendo, não é? Então, é uma ideia maior, mais ampla daquilo que a gente está falando, tá? Vamos lá, vamos mudar de slide. Aqui. Tá, agora esse é o nosso último slide. Então, eu tenho aqui, at the same time, ao mesmo tempo. Olha a frase, she's optimistic that she can get results, but at the same time, she knows it's a very hard job. Então, olha, she's optimistic that she can get results. Então, ela está otimista de que ela pode obter resultados. But at the same time, mas ao mesmo tempo, she knows it's a very hard job. Ela sabe que é um trabalho muito difícil. Então, at the same time, ao mesmo tempo, ok? A palavra before, vocês já conhecem, é antes. Veja que aqui ela está unindo duas frases, né? Before going to work, I bought some coffee. Olha aqui. I go to work, né? Going to work. I'm going to work. Eu tô indo pro trabalho. I bought some coffee. Eu comprei um café. Então,
Before going to work, I bought some coffee. Por isso que aqui ele está funcionando como um connector, porque eu tenho duas frases, né? E ele está juntando as duas. Mesma coisa com after, tá? Olha lá. I had a meeting. After that, I went home. Então, eu tive uma reunião. Depois disso, eu fui para casa. Ou depois eu fui para casa. Só que não dá para deixar after I went home. After that, after the meeting. Esse that é o meeting, tá? Então, I had a meeting. After that, I went home. Eu tive uma reunião. Depois disso, eu fui para casa, tá? Então, olha, I had a meeting é uma frase. Eu tive uma reunião. I went home. Eu fui para casa. As duas têm sentido, só que, para que eu usei o connector? Para fluir as duas, para conectar as duas, entendeu? Quando as duas estão juntas, existe uma fluidez melhor no texto e tudo mais. E outra, você fica sabendo que ação ocorreu antes ou depois. I had a meeting, I went home. O que aconteceu antes? Não sei. Agora, se você coloca o after that, fica claro. I had a meeting, after that, I went home. Tá? Eu vou voltar, como eu fiz com todas as outras, pra gente olhar todos os connectors que eu trouxe. Então, olha. While, enquanto. Meanwhile, enquanto isso. Lembra que tem a palavrinha isso depois, que aí muda tudo. At the same time, ao mesmo tempo. At the same moment, no mesmo momento. Before, antes. After, depois. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que me perguntaram aqui. Posso não escrever o that? Nessa frase, I had a meeting after, não fica legal. Não deixa sem o that, não. Em inglês, não dá para você fazer isso. A gente usa o after sem o that quando eu falo assim, I'll go home, I'll go home after dinner, né? Então, eu vou para casa depois do jantar. I will go home after dinner. Agora, I had a meeting. Eu tive uma reunião. Depois da reunião, eu fui para casa. After that, I went home. Tá? Então, aqui você precisa do that. Porque está se referindo à ação que você fez primeiro. Veja bem que no outro exemplo que eu dei, I will go home after dinner, after work. Eu vou para casa depois do trabalho. Esse depois, ele não está se referindo a alguma coisa que eu fiz antes, tá? É por isso que não precisa do that, tá? Agora, no outro exemplo, eu preciso porque ele está se referindo à ação. Qual ação aconteceu primeiro? Ok, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ok, por exemplo. Esse that é aquele sujeito obrigatório em inglês. Olha, na realidade, eu tenho a primeira frase que tem o sujeito que é eu, I had a meeting. E eu tenho a segunda frase que também tem um sujeito, I went home, né? Então, esse that, a gente chama de referência contextual, né? Ele tá se referindo à primeira ação, entendeu? Esse that é o meeting, tá se referindo ao meeting. Essa é uma bela de uma questão que para quem vai fazer concurso, as bancas adoram perguntar isso aí. A quem se refere o that? A quem se refere o him? Eles fazem muito isso, tá? Então, ficou claro isso, gente?
Tá claro? Eu vou dizer, agora eu vou ativar aqui os comentários, porque a gente não tem mais nada aqui para ler. E eu quero que vocês me digam aí se tá tudo claro, se vocês têm alguma dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa sobre esses connectors. Vocês me digam aí, porque eu quero que fique bem claro aqui para vocês. Bem viver, tá ótimo, legal, muito bom. Eu quero que vocês tenham isso bem claro na hora de ler os textos de vocês, que isso é uma ferramenta, assim, fantástica, tá? Existem outros tipos, tá? Como eu já fiz 2 lives falando de connector, talvez a gente tenha que dar um espaço antes de voltar a falar, né? Para não ficar muito sobre o mesmo conteúdo para vocês, né? Mas existem outros tipos. A gente trouxe 3 tipos na semana passada, 3 tipos hoje, e existem outros, tá? Deixando claro que eu não estou separando, isso aqui é uma conjunção, isso aqui é um advérbio conjuntivo, isso aqui, não. São connectors, palavras que estão juntando, né, as orações, as frases, os períodos aqui, para poder dar um sentido aí para vocês, tá? Perguntas, estou à disposição para responder as perguntas. Alguma dúvida? Agora vocês podem colocar mesmo aí nos comentários, que eu já leio aqui e já respondo para vocês. Aí é bom saber se vocês estão conseguindo, né, pegar o conteúdo, se tá fácil demais, se tá difícil, ou se tá de acordo, pra gente ir ajeitando aí, atendendo a necessidade de vocês, né? Mas assim, para você ler e entender texto, esse tipo de tema, de assunto, é essencial. Sem conhecer os connectors, fica bem difícil de você caminhar aí, tá? Bem difícil mesmo. Pessoal, alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Tô aqui para responder vocês. Alguém mais quer perguntar alguma coisa sobre os connectors? Mais alguma pergunta? Very good, teacher. Oh, thank you. Thank you very much, Antônio. Olha, a dica é o seguinte, você tem que conhecê-los, tá? Agora, existem listas e listas, né, de connectors, só que tem que ficar muito atento. Hoje, por exemplo, eu vi assim connectors que são de uma classe que estavam agrupados em outra. Tem muito conteúdo por aí, né, que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas assim, se você precisa ler e identificar os connectors, identificar o que quer dizer essa expressão aqui. Você tem que identificar. Ele está dando uma ideia, porque você já conhece. Você estuda, olha, por exemplo, although quer dizer embora. Então, quando você vê uma frase que tem although, você sabe que vai vir uma ideia contrária, né? Então, eu tô numa linha de raciocínio e aí eu uso although. Então, embora alguma coisa vai vir contrária àquilo que tinha sido afirmado anteriormente, não é? Então, é essa chave que o connector te dá, né? Então, para você estudar, pega como aqui, eu não coloquei
sem o T no final, tá? Although terminando em GH, tá? Então, por exemplo, pega esse material que eu te passei aqui. Eu não trouxe muitos de cada, justamente por isso. Não adianta eu te dar 10, 20 de cada um, entendeu? Você vai fazer o quê? Estuda essas 5, 6 que são dos modelos que eu te trouxe hoje. 5 de tempo, estuda, usa dentro de frase, vai lá no dicionário, vai lá no Google e coloca lá sentence with although, frase com although, né? E vê se tá dentro do contexto que a gente tá vendo aqui, anota, depois de um tempo volta, revê as suas frases, entendeu? Para ir fixando. Aí, assim, se você conseguir gravar 5 palavras por dia, nossa, maravilhoso, entendeu? É por aí mesmo, é de 5 para mais. Não dá para aliviar, tá? Quando a gente tem um objetivo, qual é? Eu quero ler e entender texto em inglês. Então, meu filho, tem que se esforçar, sabe? Isso, acrescenta no seu vocabulário pessoal, tem o seu caderno, a sua lista, não sei, no seu celular, seja lá onde for, mas coloca lá, agrupa. Eu apresentei 3 tipos na semana passada, 3 tipos hoje, quer dizer, estuda essas, aí depois você deixa um espaço no seu caderno para você acrescentar outras, né? Outras que vão surgindo, que você vai lendo um texto, você vai percebendo, olha, essa aqui também é de tempo, essa aqui também é de contraste, porque é isso que vai, isso aí, um caderno pessoal só para expressões novas, é isso aí. Anota connectors e vai, deixa uma folha para tempo, outra folha para adversativas, não é? E vai anotando à medida que elas aparecem nos seus textos. É importantíssimo. Quanto mais você dominar esse tipo de palavra, porque assim, quando você vai para uma prova, existe um vocabulário, depende da prova, né? Se é uma prova específica de proficiência, por exemplo, às vezes você já conhece algumas palavras lá. Só que esses connectors dão a vida para o texto, né? Eles mudam tudo. Então, é importantíssimo conhecer, tá certo? É isso aí. Caderno pessoal de expressões é maravilhoso. Isso, por tipo, é isso aí. Deixa uma folha para cada tipo, anota as que a gente viu e depois vai acrescentando à medida que elas aparecem. Tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver mais pergunta, a gente vai terminar por aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês. E é isso aí, continua acompanhando a gente, que tem muito conteúdo ainda, muito interessante vindo pela frente, tá certo? Thank you. You are very welcome. Ok? Então, vou terminar, se não tiver mais nenhuma pergunta, tá bom? Bye bye, see you, thank you very much for coming. Opa, tinha uma pergunta. Pera lá, deixa eu ver uma pergunta aqui. Que legal, Ana, legal. Muito legal, Ana. Boa noite a todos.